Boa noite, galera. Professor Stefos aqui, tá? Gravando essa videoaula aí pra vocês, como eu havia prometido, ok? Onde a gente vai estar contemplando os conteúdos aí que a gente estava vendo nas nossas aulas antes da gente entrar nessa quarentena, ok? Então, eu queria aproveitar aí a oportunidade e pedir a vocês que sejam obedientes nesse tempo, ok? Se estão pedindo para nós que nós fiquemos em casa, que nós, façamos a asepsia das nossas mãos com álcool, né? Se não tiver o álcool, a gente limpe com água e sabão. Vou até aproveitar para limpar aqui as minhas, tá bom? É de suma importância que nós obedeçamos, ok? Já que quem está pedindo, né, são profissionais capacitados para isso, ok? E que tem propriedade para estar falando disso. Além de todas as informações que a gente está vendo na televisão, né, na internet, nas notícias em geral, né? Existem países e lugares, né, por aí que estão devastados, né? Muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas que já faleceram, né? Então, não é porque a gente está aqui em São Benedito que não chegou ainda, não tem nenhum caso, a gente vai ficar perambulando pelas ruas. Até porque o vírus não é da noite, não é assim de uma hora para outra. Peguei e estou sentindo, tá bom? Pode ser que tenha alguém que já esteja com o vírus aqui em São Benedito, só que não demonstrou, né, ou não está sentindo nada ainda, ok? Então é de suma importância que a gente fique em casa e siga todas as recomendações médicas, ok? Logo, logo a gente vai voltar para a nossa aula e vamos voltar para as nossas atividades, né? Enfim, indo para o nosso conteúdo aí, né? O nosso aulão da quarentena, como eu havia prometido para vocês, né? Como eu já falei aí, a gente vai estar contemplando os conteúdos que a gente já estava vendo em sala de aula, ok? E eu gostaria de pedir a vocês que pegassem aí o caderno, uma folhazinha de rascunho mesmo. O interessante é que seja o caderno de vocês. O que vai ser exposto aqui, a maioria do que está aqui já tem no caderno de vocês, né? Já fiz organizado aí no quadro, vocês copiaram, tenho certeza disso, ok? Então muita coisa não vai precisar vocês copiarem, mas é importante que vocês tenham um caderno aí em mãos, até para estar fazendo as atividades, né? Aproveitar que eu estou falando das atividades, quando eu estiver fazendo aí as atividades, eu parar, né? Vai dizer, ó, pessoal, aqui é para casa. Então você já anota aí, ó, essa daqui é para casa. Que quando a gente voltar às aulas eu vou cobrar, tá bom? Vou receber de todo mundo, certo? Então vamos lá. O nosso aluno da quarentena vai começar agora, certo? A gente vai começar pelo nosso primeiro conteúdo, né? Quem está lembrado aí, a gente começou vendo sobre as razões trigonométricas, tá bom? Então vamos lá, vamos passar o slide aqui, né? Nós estávamos vendo sobre as razões trigonométricas, beleza? No caso, o seno, o cosseno e a tangente. Tranquilo? Para poder fixar na mente de vocês, né? É interessante que a gente lembre da essência da palavra, né? A razão aqui, né? No caso, razões trigonométricas, lembra, né? Ou refere-se a uma divisão, certo? Levando em consideração que uma fração é uma divisão, né? Então, nós vamos escrever o seno, o cosseno e a tangente em forma de frações, ok? Como a gente sabe, uma fração ela tem dois membros, né? A parte de cima e a parte de baixo, o superior e o inferior, que nós chamamos de denominador, o de baixo, e numerador, o de cima. Tranquilo? Para que nós escrevamos essa fração, pessoal, eu gosto muito de usar esse métodozinho aqui, né? Da coca, ok? Nós vamos precisar de 2 cocas e de 2 Hs, tá bom? 2 cocas, coca, coca, H, H. Tranquilão? Então vamos para cá, ó. Seno, cosseno e tangente. Como é que a gente escreve essas paradas aí? Vamos lá. O seno, o cosseno e a tangente, como eu falei para vocês, são razões trigonométricas. Então eu vou escrever em forma de fração, ok? O lance que eu falei da coca, eu vou precisar de 2 cocas. Olha como é que eu vou preencher. Coca, coca, mas eu preciso de 2 denominadores aqui embaixo, né? Já que são frações. Eu vou preencher com H, H. Então, é o que eu preciso, tá bom? 2 cocas e 2 Hs. Coca, coca, H, H. Tranquilão? Aí você pode também lembrar daquela frasezinha lá, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Só catoa.
Agora vamos pronunciar esse H com mais força, tá bom? Só KH toa. Agora tudo bem rápido. Só KH toa. Tranquilão? Lembrou dessa frase? Arrasou na prova, certo? Você também pode seguir a seguinte ideia. Como é humilhante, KH de coca. Ok? Fica a dica aí. O importante é você lembrar a fórmula do seno, do cosseno e da tangente. Ou seja, das nossas razões trigonométricas. Então vamos lá. Deu uma desfocada aí, mas vai dar para entender. Vamos lá. O có, cateto oposto, como eu já havia falado anteriormente. O H, a nossa hipotenusa. E o CA, o cateto adjacente. Beleza? Agora vamos ver como é que eu identifico esses caras no meu triângulo. Lembrando, o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa são lados do meu triângulo, certo? Então, por isso, você vai se ligar nesse lance aí do triângulo ter apenas 3 lados para poder a gente identificar quem são esses caras, tranquilo? Nós vamos começar primeiro pela hipotenusa. Vai ser o primeiro lado que eu vou encontrar no meu triângulo, ok? A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, ou de frente para o ângulo reto, como está escrito aqui, ok? Então, você vai chegar no seu triângulo, meu, você vai olhar. Quem é que está de frente para o ângulo de 90 graus? Opa, é o 3, então o 3 é a hipotenusa. É o 5, então o 5 é a hipotenusa. Tranquilão? Se eu já estou dizendo que um dos lados é a hipotenusa, me restam 2. 2 catetos. Um é oposto e o outro é adjacente. Nós vamos já entender a diferença dos dois, tá bom? Para que nós entendamos, certo, o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente, nós vamos precisar, pessoal, trabalhar com o triângulo retângulo. Afinal de contas, o primeiro foco da nossa aula aqui é a trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos se ligar nisso aqui, ó. Vamos lá. No triângulo retângulo, vai fazer um pouquinho de barulho aí, tá, gente? Mas só para ficar melhor para vocês aí. Vamos lá. O triângulo retângulo, certo? Ele tem um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo, fazendo alusão ao nome do ângulo, que o ângulo é um ângulo reto. Tranquilo? Então, por isso ele é um triângulo retângulo. Ele tem que ter um ângulo de 90 graus. 90 graus, ok? Então, vamos lá. Preste atenção. Como eu falei para vocês, olhei para o triângulo, a primeira coisa que eu vou procurar é a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus? Nessa figura. Ó, quem está de frente para o ângulo de 90 graus? Ó, o 5, né? Ó. Então, o 5 é a nossa hipotenusa. Tranquilão? O 3 e o 4 sobraram. Então, eles vão ser catetos adjacentes. Então, vamos lá, preste atenção. Para eu determinar quem é cada um, eu preciso tomar como base um ângulo. Nesse caso, eu vou tomar como base o x primeiramente. Então, eu vou olhar apenas para o x. É como se esse y ele deixasse de existir, tá bom? Vou colocar um papelzinho aqui em cima para a gente fingir que o y não está aqui. O y deixou de existir. Vou olhar apenas para o x. Quem é a hipotenusa? 5. Show de bola. A gente já tinha previsto isso, já tinha até falado, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Que a hipotenusa é o 5, ok? Quem é o cateto oposto? Lembra a definição de cateto oposto? Cateto oposto está de frente para o ângulo, tranquilo? O cateto oposto está de frente para o ângulo. Show. Quem é o ângulo em questão? Não é o x? Eu não estou trabalhando com ele. Então, quem está de frente para o x? O 4. Então, o 4 é o cateto oposto. Cateto oposto, número 4. Beleza, pensa comigo, pessoal. Eu só tenho 3 lados. Um é a hipotenusa, o outro é cateto oposto. Logicamente, o que sobra tem que ser o cateto adjacente, tá bom? Então, por isso que aqui na definição eu escrevi, ó, que o cateto adjacente é o lado que sobra, ok? Então, vamos lá. Olhando para o y agora, pessoal. Olhando para o y. Então, eu vou deixar o x aí de mão, tá bom? Vou olhar para o y. A hipotenusa continua sendo 5, concorda comigo? Ela não está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, continua sendo 5, isso não vai ser alterado. Porém, quem é nesse caso que está de frente para o y? Observe que quem está de frente para o y é o 3, né? Ó. O 3 está de frente para o y. Então, o y vai ser o cateto oposto. Seguindo a mesma ideia, a nossa hipotenusa é o 5,
O cateto oposto é o 3. Quem sobrou? O número 4. Então, o 4 vai ser o nosso cateto adjacente. Ok? Observe que houve uma troca aqui, né? Ó, cateto oposto e cateto adjacente. Tranquilão? Você pode até usar a seguinte lógica. O cateto oposto do x, ele é igual ao cateto adjacente do y. O cateto adjacente do x é igual ao cateto oposto do y. Professor, isso sempre vai acontecer? Sempre, tá bom? Quando nós estivermos falando de triângulo retângulo. Vocês vão já entender por que isso acontece apenas no triângulo retângulo. Tranquilão, pessoal? Eu não poderia, tá, falar de triângulo retângulo sem falar desse cara. Até porque a gente vai precisar disso aí nas nossas aulas, certo? Para poder otimizar o nosso tempo de cálculo e também nos ajudar nas resoluções das questões, certo? Então, vamos lá. Pitágoras. Esse cara ele foi consagrado por um teorema muito famoso que vocês já viram no decorrer da vida estudantil de vocês, já viram nas nossas aulas presenciais, né? Que diz o seguinte, de acordo com o que o Jarbas tá dizendo aqui para nós, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Bem tranquilo, tá bom? Nesse caso aqui, o A está representando a hipotenusa, o B e o C são os catetos, ok? Então, vamos lá. Vamos observar se essa fórmula realmente funciona para esse nosso triângulo aqui, visto que ele está desenhado como um triângulo retângulo, ok? Lembrando que o teorema de Pitágoras é para ser utilizado, ele só funciona no triângulo retângulo, tranquilo? Então, vamos lá. Como a gente já viu, a hipotenusa é o nosso 5. Então, o A é hipotenusa ao quadrado, então fica 5 ao quadrado. É igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, né? 4 ao quadrado, 4 vezes 4. 3 e 4 são os dois catetos, tranquilão? Vamos ver. Vamos ver se isso aqui realmente é verdade. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, pessoal, 25, né? Então, aqui também tem que dar 25. E a gente está vendo que dá, né? 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Então, realmente, o teorema funciona, ok? Então, a gente pode estar utilizando aí nas nossas resoluções das atividades e dos desafios que vão vir pela frente. Tranquilo? Então, o teorema de Pitágoras aí é uma boa sugestão aí para a gente dar continuidade e ter um bom êxito nas nossas aulas. Certo? Então, vamos para cá. Ó. Já está arriscado assim, tá? Porque eu tentei gravar várias vezes já. E eu ia escrevendo e... Enfim, vamos lá. Já está escrito, fica até melhor para vocês, né? Deixa eu segurar assim que fica melhor por conta do brilho. Então, vamos lá. Eu vou escrever o seno, o cosseno e a tangente do 30, do 45 e do 60, tranquilo? Vou tampar aqui, senão vocês vão perder o foco. Vamos olhar para cá, ó. Primeiro de tudo, né? Para eu escrever o seno, o cosseno e a tangente de qualquer número, eu vou lembrar, né, que eu vou tomar 2 cocas e vou precisar de 2 H's, ou seja, coca, coca, H, H. Então, vamos lá. Ó. Seno, cosseno e tangente, lembrando que são frações, eu preciso de numeradores e denominadores, tá bom? Vamos lá, preencher, abrir a primeira coca, coca, abrir a segunda, coca, e preencho com H. Aqui no 60 vai ser da mesma forma, coca, coca, H, H, tranquilão? Agora vamos para cá, de acordo com o que a gente fez lá. Agora eu dei valor para os ângulos, eu não tenho mais o ângulo X e Y, eu tenho o ângulo 30 e o ângulo de 60 graus, mas é a mesma coisa, ok? Vamos olhar para o nosso ângulo de 30 graus, o ângulozinho vermelho aqui na parte inferior aqui do triângulo, tranquilo? Eu quero calcular o seno desse ângulo, então eu preciso do cateto oposto e da hipotenusa. De cara, você já percebe que o 2 é a hipotenusa, porque está de frente para o ângulo de 90 graus, beleza? O 2 é a nossa hipotenusa. Agora eu vou atrás dos catetos, o 1 e o raiz de 3. Quem é o cateto oposto? Quem é que está de frente para o 30, já que eu estou trabalhando com o 30 por enquanto? Quem está de frente para o 30 é o 1. Então, o 1 vai ser o cateto oposto, que é o que eu preciso aqui, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto, número 1, e hipotenusa, número 2. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. Tranquilo? O cosseno de 30, eu vou precisar do cateto adjacente da hipotenusa. Opa, esse é o oposto.
Quem sobrou foi o raiz de 3, visto que o 2 já é a hipotenusa. Então, raiz de 3, cateto adjacente. Sobre a hipotenusa, que é o número 2. Hipotenusa igual a 2. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tranquilão, pessoal? A tangente do 30 vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se aqui é a hipotenusa, adjacente é o raiz de 3. Então, a nossa tangente vai ser 1 sobre a raiz de 3. Beleza? Lembrando, essa raizinha pode ficar aqui embaixo, pessoal. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa para ela sumir daí, né? Que é o nosso métodozinho da racionalização. Mas, por enquanto, a gente vai deixar assim, porque eu vou utilizar esse resultado aí. Tranquilo? O seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente. O formulário é o mesmo, tá bom? Só que agora vai mudar, né? Lembra lá do que eu falei para vocês, ó. O cateto oposto de um é o adjacente do outro. Como assim, Stefes? Quem é o cateto oposto do 30? 1, né? Só que quando eu olho para o 60, o 1 vai ser adjacente, ó, visto que o raiz de 3 é que é o oposto ao 60, tá bom? Então, eu posso utilizar esse resultado, ok? Mas vamos fazer devagarzinho. O seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem está de frente para o 60? Vamos lá no triângulo. Olhei para o 60, de frente para o 60, raiz do 3. Cateto oposto, raiz do 3. E a hipotenusa, 2. A gente já viu lá que é 2. Tranquilo? Cosseno, cateto adjacente à hipotenusa. Ora, se eu estou olhando para o 60, o raiz de 3 é o oposto, quem sobrou foi o 1, porque o 2 é a hipotenusa, então o 1 vai ser o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 2. Então, o cosseno de 60, 1 sobre 2, ou 1 meio. Tranquilo? E a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente do 60, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 1. Tranquilão? Beleza. Agora vamos para cá. Ó. Se você observar, o seno de 30 está dando 1 meio. Ó. Quanto é que está dando o cosseno de 60? Também 1 meio. Tá bom? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que por sua vez é igual ao seno de 60, ó, também é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E observe o que acontece com as tangentes, ó. Os elementos, né, os termos aí da minha fração, ele vai só mudar de posição. O 1 vai descer e o 3 vai subir, ó, só vai inverter, tá bom? A tangente do 30 é o inverso da tangente do 60, ok? Professor, sempre vai ser assim, sempre que a soma dos ângulos for igual a 90 graus, tá bom? Sempre vai acontecer quando a soma dos ângulos for igual a 90 graus. Observe que 30 mais 60 é igual a 90. Então, o seno de um é o cosseno do outro e as tangentes são inversas. Se a tangente de um determinado ângulo é 3 sobre 4 e o outro ângulo somado com ele dá 90, então a tangente do outro ângulo vai ser 4 sobre 3. Tá bom? Se o seno de um ângulo é 1 sobre 2, o cosseno do outro vai ser 1 sobre 2. Se o seno de um ângulo é raiz de 3 sobre 2, o cosseno do outro ângulo é raiz de 3 sobre 2. O seno é igual ao cosseno e as tangentes são inversas. Tranquilo? Mas isso só acontece quando eu tenho dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Tranquilão, pessoal? Show de bola. Agora vamos para cá. Outro resultado importantíssimo que nós precisamos, nós vamos utilizar isso aí nas nossas aulas, ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre vai ser quanto? Ó? 180 graus. Tranquilo? Suponha que eu esteja em uma questão aí, né, do Enem ou do SPAES, e para eu resolver essa questão eu preciso saber o valor desse ângulozinho aqui, ó, né, do x. Tranquilo? Para eu encontrar o valor de x, eu preciso lembrar dessa definição. Se eu tenho o valor de dois ângulos, eu consigo encontrar o terceiro, se eu lembro que a soma dos três é igual a 180. Então, vamos fazer utilizando a nossa lógica, né? O conhecido cálculo de cabeça, né? Esse ângulozinho aqui vale 30 graus. Esse ângulo reto vale 90 graus. 30 mais 90 eu tenho 120 graus, ok? Se a soma dos três tem que ser 180, então quanto resta para o x?
Muito bem, 60 graus. Tranquilão? Então, preste atenção. Professor, show de bola, mas eu não sei de fazer de cabeça. Então, vamos escrever. Ó, o ângulo de 30 graus, mais o ângulo de 90 graus, mais o ângulo X, tem que dar igual a 180, visto que eles são 3 ângulos de um triângulo, ok? Então, vamos só organizar aqui, ó. Você tem 30 graus com mais 90, vai ficar 120 graus, tranquilo? Mais o X, isso aqui vai ser igual a 180, tá bom? Tá brilhando aí, mas eu vou mexendo aqui para poder ficar melhor. Esse 120 tá positivo, ele passa para lá, negativo, né? Então, vai ficar isso aqui, ó. X igual a 180 menos 120. Beleza? Então, quanto é que vai ser o X, pessoal? Como a gente já havia previsto, 60 graus. 180 menos 120 igual a 60. Nós vamos estar utilizando esse bisuzinho aqui dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Na resolução das nossas questões. Certo? Agora vamos aqui para a nossa tabela trigonométrica. Olha o barulho mais uma vez. A nossa tabela trigonométrica, tranquilo? Seno, cosseno e a tangente do 30, do 45 e do 60, certo? Nós já tínhamos visto aqui, né? Qual o valor do seno, do cosseno, da tangente do 30 e do 60. Eu estou incluindo só o 45, que são os ângulos notáveis, né? São os ângulos que nós mais utilizamos aí nas atividades, nas provas, enfim, nos testes que vocês vão fazer futuramente, ok? Então, para preencher essa tabela, você vai lembrar do seguinte, tá? Você vai preencher de 1 a 3 e depois você vai preencher de 3 a 1, da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, tá bom? Aqui embaixo, 3, 2, 1, ok? Põe raiz no 2, põe raiz no 3, põe raiz no 3, põe raiz no 2, ok? Todo mundo tem que estar sobre 2, certo? A tangente você vai preencher da seguinte maneira, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tranquilão? Então, vamos lá. Lembrando da musiquinha que eu apresentei para vocês, né? A musiquinha do Papai Noel. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Rei. Tem que dar o rei no final, se não tiver, não surte efeito, tá bom? Então, de novo, com o Papai Noel. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2.